Então, eu começo a minha carreira aprendendo sobre mim, porque eu precisava performar como atleta. Quando eu vou para o mundo corporativo, eu também queria performar. Então, eu queria saber como é que eu performo melhor cognitivamente. E naquela época eu tinha um blog que eu falava muito sobre essas coisas. Eu fui um dos primeiros caras a escrever sobre smart drugs. Eu testei todas as drogas cognitivas que você pode imaginar, muito antes de se falar. Hoje já se fala de biohack há muito tempo. Eu já falava super cedo disso. Então eu tinha uma fascinação. Isso por iniciativa sua. Por iniciativa minha. Porque eu queria ser o melhor atleta e depois eu queria ser o melhor profissional e eu queria saber extrair o melhor do meu corpo e da minha mente. Então essa se tornou minha obsessão. E junto a isso, eu sempre tive uma vida espiritual muito intensa. Então eu sempre meditei muito, respirei muito. Eu estudei muito filosofias da Índia, que é a minha linhagem espiritual primária, vem do hinduísmo. E aí depois, cara, quando eu começo a ser líder, aí eu tive a obsessão de começar a querer aprender sobre comportamento humano. Porque eu queria entender o que estava por detrás das pessoas, das palavras que elas me diziam. Eu queria entender o que fazia as pessoas se boicotarem. Eu queria entender o que fazia as pessoas não progredirem nas suas vidas. E aí eu comecei, cara, a estudar enlouquecidamente comportamento humano. Cara, eu entrei fundo no mundo do autoconhecimento, eu comecei a fazer curso, eu comecei a ler livro, eu comecei a participar de imersões de autoconhecimento. E desde então eu faço isso corriqueiramente, sem parar. Você mantém até hoje essa mesma rotina? Até hoje. Só esse ano eu já fiz uns 3 cursos nesse universo, sabe? Por quê? Porque eu quero entender de gente. Entender de gente, cara, foi onde me fez chegar até aqui, sabe? Porque eu não sabia nada disso no começo, cara. Você lembra lá da palestra? Eu conto uma história impactante. Aquele momento, cara, foi um ponto decisivo na minha vida, porque me fez entender o quão importante era o papel do líder. A gente tem capacidade de mudar a história de famílias. Quando você muda a história da vida de uma pessoa, você está mudando a história de uma família. Mas, ao mesmo tempo, você pode destruir uma vida. E quando eu descobri isso, e depois que eu comecei a receber feedback das pessoas que me seguem nas redes sociais, nos conteúdos que eu produzo, eu comecei a entender como a gente tem um nível rasteiro de líderes no Brasil. É impressionante como as pessoas são boicotadas nos seus trabalhos e nas suas vidas por líderes que são fracos mentalmente, inseguros e não conseguem ver uma pessoa que trabalha para eles dizer a verdade. E não reconhecer que o problema tá desse lado, não lá. Né? Total, cara. Só que são essas pessoas que vão Eu tenho a caneta mais forte e aí vai se perdendo. O Buzzarello, quando gravou conosco, acho que foi o 3º episódio, ele falou assim, Wagner, é brutal a crise de líderes que nós temos. Uma que você não encontra e os que você encontra tá num nível muito, muito baixo mesmo. É muito baixo, cara. Você acha que a sua base espiritual tem relação direta com esse case em si do menino que você acabou ajudando, lá que você conta na palestra? Você acha que se a pessoa não tivesse um lado espiritual tão forte, talvez tivesse mais dificuldade para enxergar esse lado? Sim, porque quando você lê o que eu li, você tem que se desenvolver emocionalmente. Você entende isso? Exatamente. Você começa a entender, cara, o que são as relações humanas, você começa a entender, óbvio, tem um viés, é uma linha espiritual, então ele vai te dizer o que é o mundo, por que você tá fazendo aqui, qual que é o seu propósito de vida, como é que você progride, como tudo. Então, na minha linhagem espiritual, a gente fala muito sobre o amor. Então, o meu mestre espiritual, Paramahansa Yogananda, cara, ele falava muito sobre isso, ele era um doce de pessoa, sabe? E isso não significa que ele não era firme. Né? No momento que tinha que ser. Até Jesus foi firme, até Jesus puniu discípulos. E a gente esquece disso. Então, envolto de amor, só que às vezes você precisa de um pouco de firmeza e rigidez, porque a pessoa precisa despertar. Senão ela continua nos mesmos padrões cognitivos que ela sempre teve, e ela não acorda. Então, às vezes, você precisa dar um chacoalhão. Ela não consegue enxergar que ela está fazendo para que as coisas não aconteçam. Total. É só uma consequência, não é, na verdade, um acaso. Né? E é bloqueio. No fim das contas, é tudo bloqueio. Quando você começa a estudar a psicologia humana, a psique, você começa a entender que a gente entra nos buracos que às vezes é difícil sair. Por isso que é importante ter um interventor externo que te faça as provocações certas para você refletir e chegar à conclusão. Porque se eu falo para você assim, Wagner, seu problema é o seguinte, cara, você tá arrastando uma programação que seu pai e sua mãe fizeram quando você tinha 7 anos de idade até hoje. Você não é mais menino, você precisa ressignificar isso. Só que se eu falo isso, você não vai entender. Porque eu tô te passando uma informação limpa. Eu preciso que você reflita sobre isso. Você pode me dar um gatilho para que eu busque. Eu tenho que fazer a pergunta certa.
para você ir chegando às conclusões que te faça entender o que é o seu padrão de pensamento hoje, como adulto. Como que ele foi construído. Como que ele foi construído. E não é que tem que ser um caminho sinuoso, lindo, cheio de flores. Não, é você entender e reagir em relação a isso. Exatamente.